Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é Rafael Ramos e hoje eu estou aqui com o meu host, Tiago. Tiago, apresente a nossa convidada tão especial. Obrigado, Rafael. Mais um episódio aí do Imparável Cast. Chegamos ao sexto episódio, né? E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Carolina Azevedo, escritora, palestrante, especialista em gestão de projetos e captação de recursos para o terceiro setor, hein? Além disso, ela é fundadora do Instituto Aliança e sócia da Captare. Seja muito bem-vinda, Carol. Bem-vinda, Carol. Muito Felicidade de ter obrigada, você aqui. gente. Nossa, felicidade, alegria toda minha. Eu fiquei nervosa, ansiosa, eu estava contando os minutos para chegar. Agradeço muito o convite, eu acho que vai ser uma experiência incrível poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, da minha história e do que está por vir também. Ótimo. Ótimo. Você quer... Para começar, né, vamos pedir a Carol para contar um pouquinho a história dela, falar um pouquinho da história, como ela chegou nessa parte de captação de projeto, Fala um pouquinho da sua história, Carol. Falar também do terceiro setor, né? Isso. Sim. Bom, eu moro em Sete Lagoas há 25 anos, eu vim para cá... Nossa, acabei de entregar a idade. Eu vim para cá para fazer faculdade, a minha formação é em Direito. E gostei da cidade, fui ficando, construí a minha vida aqui, as minhas filhas já nasceram aqui. Sete Lagoas tem alguma coisa que a gente chega aqui e não consegue ir embora mais, né? E aí eu fui ficando. Isso é uma pauta muito interessante. São as lagoas, cara. São as lagoas. São as lagoas, a água da lagoa. A água, né? O povo reclama da água, mas eu acho que é a água. É água de calcário. Sim. E aí eu comecei, apesar da formação em Direito, eu nunca atuei na área, mas o curso de Direito realmente me abriu muitas portas. Meu ex-marido era jornalista, então a gente sempre atuou nessa área da comunicação. A gente teve alguns veículos de comunicação aqui na cidade. E a captação de recursos, projetos, isso começou na minha vida na época de faculdade, através das monografias. Nossa. Eu comecei a fazer e gostei ao contrário da maioria, eu gostei de fazer, era algo que eu achava interessante. E aí uma coisa levou a outra. Começaram a surgir os projetos. Inicialmente eram projetos só na área da cultura, mas aos poucos a coisa foi se desenvolvendo. A minha vida ela é meio cíclica, então assim, comecei nos projetos, aí os projetos levavam a outras coisas. Comecei com a captação para projetos culturais, livros, shows, eventos. Aí disso saiu a oportunidade de criar veículos de comunicação e a coisa foi se desenvolvendo. Parei um tempo com os projetos, depois voltei a fazer, mas fora do Brasil, principalmente no Camboja e no Quênia. E agora, em 2023, voltei a atuar aqui em Sete Lagoas. Nossa, legal demais, Carol. O mundo é cíclico, né? Sim. A gente estava conversando em off aqui, né? Recentemente saiu na revista The Economist falando de transhumanismo, biohacking, e aí é só um nome bonito. A gente brinca startup, é só uma roupagem nova, mas o objetivo é o mesmo. E dessa experiência toda, conta pra gente como que você chegou a essa questão de captação de projeto, assim. Como que foi? E aí depois você pode até falar um pouquinho mais da experiência sua fora do Brasil, desses projetos, assim. Tá. Então, quando eu era criança, eu estava ouvindo um pouquinho da história do Rafa aqui e eu me identifiquei muito com a história dele. Quando eu era criança, eu queria salvar o mundo. Sabe aquela coisa de super-herói? Eu queria salvar o mundo e eu sempre tive e ainda tenho milhões de ideias ao mesmo tempo. Toda hora eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero literalmente salvar o mundo. Mas, quando você vira gente grande, você vê que não é tão fácil assim salvar o mundo, por mais que você tenha boas ideias. Então, eu procurei desenvolver o meu lado profissional de forma que eu pudesse juntar o ganha-pão com algo que realmente fizesse sentido para mim. E aí que vieram as captações de recursos e os projetos. Eu comecei, como eu falei, com projetos culturais. Há 20 anos atrás, isso. Então, eu comecei atuando eu tinha vários clientes aqui na cidade, eu pegava a ideia desses clientes, transformava essa ideia num projeto, aprovava esse projeto junto ao Ministério da Cultura e fazia a captação de recursos para esses projetos. Um cliente meu daqui da cidade, de 18 anos, 17 anos atrás, que talvez
muita gente conhece, era a Patrulha da Alegria. Ah, sim. Eu elaborei um projeto para eles, aprovei esse projeto junto ao Ministério da Cultura, a gente fez uma captação de recursos para eles e eles fizeram durante um ano as visitas no hospital. Então, era esse tipo de projeto. E aí, nessa questão dos projetos, eu conheci meu ex-marido e ele, como jornalista, a gente passou a atuar na área de comunicação. Então, a gente tinha alguns veículos de comunicação aqui na cidade, a revista Hobby, o Jornal Gerais, Sete Lagoas 360, que era um portal de notícias, depois alguns outros. E eu comecei a atuar, eu parei um pouco os projetos e fui de cabeça na comunicação. A minha parte era o comercial desses veículos, o relacionamento com as pessoas. Então, eu fui de cabeça para essa área da comunicação. E aí a gente ficou bastante tempo nessa área. Quando, na minha vida, não tem muito como separar a minha vida profissional do lado espiritual. Para mim é tudo uma coisa só, ah, com sabe? certeza. Não, eu concordo, assim. Não é? Eu vim da educação física, eu falo assim, as pessoas falam minha vida pessoal, minha vida profissional, não, cara, é uma Não. vida só, é uma vida só. Exato, é uma vida. E aí, quando a situação pessoal deu uma parte que não foi muito boa, quando Eu aconteceu desequilíbrio dos pratinhos, né? quando aconteceu do meu divórcio, eu continuei com alguns dos veículos de comunicação, mas eu não tive condições de continuar. Eu e o meu ex-marido sempre tivemos um bom relacionamento, então ele me ajudava bastante dentro do possível, mas era eu que estava à frente e eu não dei conta de continuar nisso. Então, foi um momento de muita intimidade com Deus e eu acabei criando um outro produto, um outro veículo de comunicação que era a revista Aliança. Essa revista, ela tinha o objetivo de contar para as pessoas, independente de religião, era de contar o que Deus fazia na vida de quem deixava ele agir. Então, esse era o objetivo da revista. Aí, dessa revista, olha a volta, dessa revista eu comecei a apresentar um programa de TV, na ETV aqui, de entrevistas, justamente com esse mesmo tema, contando o que Deus faz na vida das pessoas. Oh, legal. E disso acabou nascendo o Instituto Aliança. Um dia eu estava na igreja e aí um pastor falou de uma viagem missionária que ia acontecer para o Camboja. Aí eu pensei, nossa, esse negócio deve ser muito legal, né? Mas da onde? Todo mal dando conta. Era para uma viagem para ajudar no resgate de crianças da prostituição infantil e tráfico humano. Nossa. Então eu falei, tô mal cuidando das minhas meninas aqui, como é que eu vou pro Camboja cuidar de outras crianças, né? Isso para mim era uma coisa inviável, impensável na minha realidade financeira, meninas pequenas, uma tinha 5 e a outra 7 na época. Então era algo impensável, mas alguns dias depois meu telefone tocou e era justamente a pessoa responsável por essa viagem me convidando para ir com eles. Aí eu fui, foram vários médicos, enfermeiros, pessoas que tinham algo para contribuir. E eu só ficava pensando, gente, o que eu estou indo fazer lá? Não tenho nada para contribuir, eu sou só a mãe, dona de casa, empresária, mas nada que possa realmente... Muita coisa. Mas na minha cabeça não tinha nada que pudesse contribuir de fato com aquelas crianças. Só que Deus tem os planos dele, né? Então, quando eu voltei, eu me tornei uma multiplicadora aqui. Entende? Então o plano não era ir lá. Deus só me levou lá para eu entender que eu tinha que fazer aqui. Você trazer, como se fosse comunicar. Você viu lá e Sim. trazer a mensagem para cá. Eu penso que é um pouco mais profundo também, cara. Eu penso que você percebe que os problemas que nós temos aqui Não é nada. não é tão grande como a gente imagina. A gente sempre acha que nossos problemas são grandes até o momento que a gente encontra o problema maior. É verdade. Eu sempre falo que quando você só muda quando você sente fisicamente. Sim. Quando eu falo fisicamente, às vezes as pessoas acham que, não, eu tô sentindo uma tristeza. A tristeza surge um esquema físico no seu corpo que te mostra que você não tá bem. Sim. Tanto que todo mundo fala que a maioria das doenças vem do Somatismo. psicológico. Somatiza. E eu falo que a dor de você ver que, pô, a vida inteira eu reclamei. E aqui, sinceramente, com todos os problemas, ainda é um Brasil de oportunidades. Aí você fica assim, meu Deus, como eu posso reclamar tanto, sendo que tem tantas pessoas com esses problemas? Dando um Exatamente. foco maior,
Eu lembro daquele DJ, o Alok, que ele foi lá para África, ele falou assim: Nossa, Deus não existe, Deus é isso, aquilo, como é que pode deixar as pessoas sofrerem tanto assim? Aí ele falou que, ele ficou até emocionado quando ele falou que ele conversou com a mulher, e a mulher falou assim com ele. Ele pergunta à mulher: Como é que você fica falando o nome de Deus? Você vive só aqui, você não tem nada, você não tem água, não tem comida. Aí ela falou com ele assim: Moço, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é Deus. Então, e é ele que me faz estar aqui todo dia sobrevivendo, correndo atrás, porque as pessoas acham que Deus é somente a questão do milagre, de mudar o Sim, mundo, que senão você vai para o inferno. Eu pessoalmente, eu acredito muito mais em um Deus que vê as coisas acontecendo e que ele não, livre-arbítrio, ele não pode interferir em interferir. tudo, mas Deus está nas pequenas coisas. Sim, É você indo para a África e vendo que, de algum modo, você estava contribuindo, você voltou, você consegue, igual você mostrou o vídeo para mim agora, captar recursos para poder mandar é, bens materiais para que aquelas pessoas possam ter uma vida menos desconfortável, digamos assim. E você vai avaliar as coisas e você percebe que, como você falou, a gente não consegue mudar o mundo. Ainda mais quando a gente começa a pagar os dados, né? Começa a ver que a vida não é tão simples assim, mas o pouco que você faz aqui já é muito para eles, é entendeu? verdade. E você falou uma coisa que define tudo. Quando a gente sente, quando dói, aí você muda. Quando eu voltei de lá, eu não era mais a mesma pessoa. Sabe, você chega e pensa assim: meu Deus, eu vou dormir na minha cama quentinha e lá não tem cama. E eu vou dormir, eu vou tomar um banho quente agora. E lá a gente teve a experiência de chegar numa zona de prostituição que era no centro da cidade. E tinha uma menininha, eu nem sei se pode falar isso, porque é bem Pode casal. ficar à vontade, pode Tinha uma falar. menininha de uns 3, 4 anos que estava sendo agenciada pela mãe e ela ia fazer um programa com um cara de 42. Meu É uma coisa Deus. fora da nossa realidade. Aí você fica em choque, sabe? Você fica em choque e é a realidade. Então, quando eu voltei, eu não era mais a mesma pessoa. E aí eu entendi isso que você falou, que eu posso fazer a diferença aqui. Porque isso não acontece só lá, isso acontece aqui. Isso acontece aqui em Sete Lagoas, isso acontece aqui em Minas, isso acontece em qualquer lugar que a gente vai. Mas talvez a gente não vá conseguir mudar o mundo, mas a gente vai conseguir mudar o mundo de alguém. A gente vai conseguir mudar o outro lado da rua, a gente vai conseguir mudar Sete Lagoas, a gente traz. Isso que vocês estão fazendo aqui é uma mudança incrível, sabe? Vocês realmente estão dando às pessoas a possibilidade de abrirem a visão. E quando você abre a visão, quando você expande sua mente, você nunca mais cabe naquela caixinha, né? Com Então, isso que certeza. vocês estão fazendo é incrível. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu voltei, eu criei o Instituto Aliança, que é uma instituição para captar recursos para projetos internacionais. E aos poucos eu fui entendendo que não precisava ser só o internacional. Tem muita coisa legal para ser feita aqui, tem muita coisa legal para fazer aqui, sabe? Esse primeiro projeto lá do Camboja, eu participei ajudando a Safe Place, que é uma instituição de brasileiros que atua lá. Lá hoje eles têm um orfanato onde eles resgatam essas crianças com a ajuda do governo de lá, cuidam dessas crianças até elas virarem adultas, porque se devolver para os pais tem o risco de serem vendidas, serem. Nossa. Então, cuidam dessas crianças até elas serem adultas, educação, tudo. E preparam essas crianças para a vida. E no Quênia, que é a minha maior paixão, no Quênia, que é esse vídeo que eu te mostrei, a gente ajudou na construção de uma escola lá no meio de uma tribo no deserto, Nossa. próximo a Nairobi, uma tribo turcana. A gente ajudou na construção de uma escola lá. E aí, em 2023, eu voltei a atuar aqui no Brasil, e aí já voltado mais para o empreendedorismo, porque minha filha criou uma startup e ela queria recursos. Então, eu voltei a atuar aqui no Brasil e continuo com os projetos lá, né? Mas aí eu voltei a atuar aqui, voltei também para a área cultural. Eu tenho alguns clientes aqui em Sete Lagoas, na área de cultura, São Paulo, BH. Mas, quando uma coisa pequena, eu imagino que vocês sintam isso com o empreendedorismo, não é? Quando você pensa numa startup, sua mente não expande, Nossa, você não total. fica doido? Comigo é a Isso. mesma coisa com o terceiro setor. Então, por mais que eu atenda na cultura, tenha projetos no esporte,
Queima meu coração é o social, é o terceiro setor, e aí agora nasceu a Captare, por causa disso nasceu a Captare, e agora eu estou tentando direcionar todos os esforços, focar todas as ações no terceiro setor. Foi bom você falar do terceiro setor. Explique para as pessoas o que é o terceiro setor, Carol. Tá. Terceiro setor são aquelas instituições, a maioria delas, instituições sem fins lucrativos, as que a gente falava que era ONG. Hoje é OSC, né, a Organização da Sociedade Civil, mas são instituições formadas por cidadãos que querem fazer algo mais, que querem crescer, que querem desenvolver uma ideia, que têm uma causa, que lutam por uma causa, sabe? Que acreditam naquilo e lutam por aquilo, sem depender do governo, sem depender de verba pública. Apesar de existirem possibilidades legais para que o governo participe e atue nessa área, a instituição do o terceiro setor é o setor da sociedade privada, que pode construir, que pode compartilhar, que pode crescer, que pode ajudar, sem necessariamente ser dependendo do governo e nada disso. São as antigas ONGs, né? Associações de bairro, associações sem fins lucrativos, esse seria o terceiro setor. Uma outra pergunta também, voltando para o terceiro setor, é a questão das pessoas acharem que uma associação, uma ONG, ela funciona sem recursos financeiros. E uma percepção que eu tenho é que tudo dura até o segundo tempo. Até o momento das coisas Tudo, startup, tudo. Não é só o Porque a terceiro setor, não. motivação é uma coisa que dura. Motivação, ela dura no máximo 3 dias, nós brincamos. Esse calor. Se você não buscar por mais calor, você não vai encontrá-lo. Sim. E muito dos projetos, das ONGs, das instituições, elas precisam de recursos financeiros. Sim. Os diretores, as pessoas que trabalham nessa instituição, elas merecem receber pelo trabalho dela. Por quê? Porque elas também têm uma vida, elas têm os DARs para pagar, os GRUs, as contas para serem pagas. E muitas pessoas acham que só por ser sem fins lucrativos, ninguém recebe. Sim. Mas não é bem assim, correto? Explica um pouco sobre isso, Carol. Na verdade, não pode ser assim, né? Uma instituição sem fins lucrativos não quer dizer que ela não possa ter lucro. Ela tem que ter lucro. Ninguém sobrevive sem lucro. É o que você falou, voluntariado funciona até chegar o primeiro boleto. Depois que chega um boleto, não tem voluntário que dê conta, porque não adianta você ser bonzinho e falar, oi, amigo, sou boazinha. Não vai adiantar. Entende? Você vai ter que pagar a sua conta. Uma coisa que as pessoas confundem muito é uma instituição sem fins lucrativos, ela pode e deve ter lucro. O que não pode acontecer é esse lucro ser dividido entre a diretoria dela. Esse lucro precisa ser reinvestido na instituição, mas ela pode ter lucro. Hoje em dia a legislação tem mudado bastante e dependendo do estatuto dessa instituição, inclusive os dirigentes que trabalharem na instituição, eles podem e devem receber, justamente porque não dá para viver de luz. O que não pode eu tenho uma ONG hoje, eu tenho uma OSC, eu sou a presidente dela, fico lá em casa o tempo inteiro, tem professores, tem um pessoal que vai lá e trabalha, e eu no final do mês recebo porque eu sou presidente. Isso não pode. Agora, se eu estou lá trabalhando, se eu sou a coordenadora da ONG, a coordenadora dos projetos que acontecem lá, se eu estou lá trabalhando, metendo a cara lá, eu posso receber pelo meu trabalho. Isso é justo, é até bíblico. Então, eu tenho que receber pelo meu trabalho. E o lucro que essa instituição tem, ele precisa ser reinvestido nela. Então, vamos supor que vocês vão criar uma ONG que vai ajudar adolescentes a desenvolverem seus primeiros negócios. Entende? Vocês, como coordenadores do projeto, vocês têm que ter um salário para isso, entendeu? Até porque, se não for assim, você não tem como se dedicar. Por quê? Você vai fazer nas suas horas vagas, você vai fazer no seu tempo de sobra, e aí não tem como você defender uma causa no seu tempo de sobra, entende? Aquilo tem que ser a prioridade da sua vida, mas não tem como ter prioridade se não tem remuneração. Então, uma instituição sem fins lucrativos é aquela que todo o lucro que ela tem é revertido para os projetos internos dela. E isso inclui folha de pagamento dos profissionais que atuam nela, que trabalham lá. Todo mundo pode e deve ser remunerado desde que realmente trabalhe na instituição. Então, essa ideia de que tem que ser tudo de graça, tem que ser... para ajudar o próximo tem que ser de graça. Gente, não Isso tem é um como. grande tabu. É uma conversa que as pessoas elas não têm. São as chamadas conversas difíceis.
que as Exato. pessoas não conversam, que acham que isso é um problema grave, até no conteúdo, né? Nos cursos que as pessoas Sim, gravam, e aí, pós-pandemia, todo mundo achou, ah, não, todo curso tem que ser de graça. Cara, tem um custo, não. tudo Querendo tem ou um não, custo. eu acho que uma ONG, uma OSC que você está falando, ela deveria ser, ela tem que ser vista como uma empresa também. Sim, Porque eu digo que tem que ter um CNPJ, ela tem que impor o imposto para o Estado também, da mesma maneira. Sim, Por quê? Porque eu sempre falo, eu sou uma pessoa que quero criar projetos que eu possa ajudar a sociedade e mesmo assim ter lucro financeiro com isso. Porque tem muitos, vou te dar exemplo, tem muitas pessoas que empreendem criando kits de salvamento para enviar para vender para as ONGs, por exemplo. Tá vendo? Você está sim, ajudando, você dá um custo um custo menor, entendeu? Está empreendendo, está gerando lucro e está ajudando alguém, entendeu? Então, a questão de as pessoas acham que todo tipo de trabalho social, claro que não é um voluntariado, uma igreja que você faz uma ou duas vezes por semana. sim, Isso é um trabalho social que você não recebe para fazer, porque é um hobby, vamos dizer que é um hobby seu, entendeu? sim. Algo que é mais para sua alma do que um negócio. Mas tem muita gente que transforma um negócio em um trabalho social. Isso, pessoal, não é errado. Isso não tem o porquê não ser feito. Eu prefiro muito mais que tenham 3.000 empresas que geram lucro, ganham dinheiro, mas que ajudam a sociedade com educação, saúde, empreendedorismo, com segurança, do que as empresas só ter um lado vinculado ao capital, geração de lucro e não ganhar e não gerar nenhum tipo de benefício para o Estado. Por Exato. exemplo, tem empresas aí, grandes, multinacionais, empresas internacionais, que gastam toda a nossa água e o que devolve de retorno para o nosso estado, para nossa região, é zero, entendeu? Você não vê projetos sociais dessas empresas aqui Sim, focado na só suga região. o Só recurso. suga o recurso e vai embora, entendeu? Essas coisas têm que ser mudadas, entendeu? Mas é um assunto muito complexo e muito difícil, entendeu? A gente, igual a Carol falou, a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar o mundo que está à nossa volta. sim, exato. E uma coisa que você falou aí com relação a isso da remuneração das pessoas, quantas OSCs, quantas ONGs vocês conhecem que tinham uma ideia legal, que tinham um trabalho muito legal e que hoje fechou? Porque não tem Muitas, recurso. muitas. E isso é um processo, acho que, de aceitação, sabe? Eu acho que muitas pessoas, elas. E não é só no terceiro setor, não. Acho que em startups, em negócios que você cria, e não Sim, para em pé se não tiver a questão do recurso. E sim, aí, alguém paga a conta. Essa é a verdade. Alguém sempre paga a conta. A questão que quando você cria um negócio e quando você traz um propósito, isso é uma coisa que eu aprendi a duras penas, inclusive no livro do Simon Sinek, né, que é o Encontre Seu Porquê, Comece pelo uhum, Porquê. Eu vi isso na prática, assim, você pode trabalhar para o seu propósito, só que não pode ser só propósito. O próprio conceito grego, sim, né, eu não vou lembrar um termo, mas quando se fala em felicidade, tem dois tipos de felicidade. Tem aquela felicidade mundana e aquela felicidade pelo propósito. Tem muita gente que só busca felicidade pelo mundano, que é o rápido, uhum, e só aqueles que buscam pelo propósito. Só que não sim, dá, a conta não exato, fecha, porque se você se dedica à sua felicidade pelo propósito, apenas vai chegar um momento que você vai precisar desse outro lado da felicidade, do rápido, do é, mundano, né? Que às vezes é sair para tomar uma cerveja, sair para comemorar, comer alguma coisa. E aí tem um lado do propósito, que às vezes você precisa de algo profundo para você falar, cara, eu estou trabalhando, eu estou aguentando, e muitas vezes, e aí eu vou entrar um pouco no assunto também dos filhos, né? Que eu acredito, eu e o Rafael, a gente conversa muito sobre isso, assim, como que isso muda o jogo para muitas pessoas. E eu queria que você falasse como mulher desse desafio, né, de Como trabalho, mãe, né, como mãe. Você falou assim, ah, eu sou mãe, trabalho, sou empresário, pô, muita coisa. Então eu queria que você falasse no mundo, como que é a Carol mãe, a empresária, como que é isso? Que é diferente, assim, nós como sim, homens a gente não consegue falar, a nós gente não homens, a gente, vive. na verdade, nós somos objetivos.
igual o Carol falou, a mulher, ela tem que se vestir bem, ela tem que arrumar, ela tem que preocupar com a beleza, com os filhos, com o trabalho, multitarefas, É. Então, mas multitarefas. por isso mesmo, diga, Carol, conta pra gente como é que é esse desafio. Quando você começou a falar, me deu vontade de chorar, porque você falou dos dois tipos de felicidade e eu aprendi esses dois tipos de felicidade da pior forma, porque eu foquei só na felicidade do propósito Eu sei. e abri mão Eu do te entendo, eu te resto. entendo. E eu não percebi o quanto isso afetou as minhas filhas. Sim. Sabe? Elas eram muito pequenas na época que eu fui para o Camboja. E na minha cabeça é o meu chamado, sabe? É o que eu Sim. quero fazer. E aí, automaticamente, eu achava que era o delas também, Sim. entende? E aí, quando eu voltei, você volta meio doido, assim, tipo, nossa, vou tomar um banho quente, lá não tem água quente. Ai, mãe, eu quero uma LOL. Você tá doida, menino? Uma LOL dá para Impacta muito, comprar não né? sei quantas cestas básicas. Você fica meio assim, sabe? E aí, tudo meu era Mexe baseado muito. nisso. Aí um dia a Valentina, a minha mais velha, ela chegou para mim e falou assim: Mãe, tudo seu é os meninos do Camboja. Tudo seu você pensa nos meninos do Camboja. Tudo você quer fazer para os meninos do Camboja. Que hora você vai fazer para a gente? Nossa. Nossa! Isso assim tirou meu chão, porque ela tinha 7 anos. Eu falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Foi até por isso que eu dei uma pausa nas viagens e assumi um compromisso com elas de que só iria de novo quando elas tivessem idade para ir comigo ou quando elas já estivessem saindo de casa. Então, ano que vem tô liberada. Mas assim, sabe, eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem chão. Mas Deus é tão bom que esse questionamento dela me fez entender a importância da outra felicidade, a felicidade mundana, e eu consegui a tempo de juntar as duas. Então, eu consegui continuar com o meu propósito, e hoje é o propósito delas também, mas cada uma à sua maneira. Mas a gente começou a ter essa felicidade mundana. Então, a minha parte mãe é a minha melhor parte. É a que eu mais gosto, é a que eu mais me dedico, é a que mais me estressa, mas é a que é a minha melhor parte. Então, hoje a gente tem, tipo, a gente tem um ótimo relacionamento. Eu sou a tia legal, então os adolescentes todos ficam lá em casa. Lá em casa é o point, Ah, legal festa do demais. pijama. E falta, né? Falta esses ambientes, né? Falta. E chegou num ponto delas acharem até ruim, porque, tipo assim, mas sua mãe é muito mais legal que eu sei, não sei o quê. Não. Então, das amigas me mandarem mensagem no WhatsApp, conversar comigo, como se eu fosse da idade. Sim. Então, hoje, mas a gente faz, tipo, vamos fazer juntas. Tem as partes que eu não gosto muito, mas eu vou. Tipo, vamos subir a serra a pé. Eu falo, meu Deus do céu, gente, eu preciso melhorar muito nessa parte. Mas eu vou, sabe? Programas assim, coisas que a gente acha legal, que não são realmente ligados ao meu propósito, mas que são importantes. E se não fosse essa outra felicidade, eu não teria conseguido a balança aí de fazer. Então, a parte mãe é a minha melhor parte, é a parte que eu mais gosto. Você falou uma coisa muito interessante que me fez pensar agora. Essa questão de você estava vivendo em dois universos diferentes, Sim. no mesmo mundo. Eu Sim. brinco que cada um tem o seu universo e você é aquilo que você vê e o que você acha que é correto ou não. Sim. E tem aquela frase, né, sempre estoica, né, Tiago, do Sêneca e do Epicteto. A sua felicidade vai condizer com a força dos seus pensamentos. A forma que você pensa em algo é a forma que você vai ver o mundo. E tem uma frase de Marco Aurélio que ele fala o seguinte: a felicidade da sua vida está muito mais ligada à forma que você pensa na vida do que com as coisas externas que acontecem nelas. Sim. Que ponto que você percebeu que mesmo você dando o seu maior esforço, você não conseguiria mudar toda a situação da África, daquela questão toda, porque a gente se sente onipotente mesmo, falando assim, vou conseguir resolver isso, não aceito, não quero isso, e por outro lado você tem uma família aqui no Brasil que precisa de você também, mas você não conseguiria ter um olhar de tipo, o universo dos meus filhos é diferente do universo das pessoas que estão na África. Sim. E elas não escolheram, graças a Deus, elas nasceram no Brasil e não na África. Sim. Como é que eu posso mudar isso? E voltando a um assunto também que você estava falando, sobre as mães que prostituem as crianças lá, eu não acho que aquela mãe seja mãe ruim. Não. Não acho. Na minha visão, uma mulher que Talvez para ela aquilo solução. é cultural lá é deles, cultural. é cultural e fora de ser cultural, às vezes é o que eles têm, Exato. entendeu? E é isso que eu falo da questão
do pré-julgamento. Sim. Sim, Entendeu? porque é a primeira reação. É Você a primeira quer... reação, você quer mudar tudo, mas peraí, você está entrando num outro mundo, é um Sim. outro universo. E como é que a Carol, como direito, você chegou a ser advogado, OAB, tudo direitinho ou não? Não, eu atuei um tempo como perita Como perita? grafotécnica, Sim. mas já fiz de tudo, né? Não, imagino, mas eu fico avaliando, porque é uma pessoa muito inteligente, eu sempre brinco com o Thiago, às vezes, Thiago, Humilde também, você viu, né? a inteligência, a inteligência, ela tem um ponto bom e ruim, porque a inteligência não deixa você ser ignorante em algumas pautas. A ignorância, às Faz vezes, falta. é uma dádiva, porque você sofre menos, É entendeu? verdade. E eu queria saber de você, Carol, qual que foi o ponto de virada de chave e falar assim, opa, peraí, meu universo não é África, meu universo está aqui no Brasil. O que eu posso fazer é ajudar, entendeu? Sim. Como é que virou essa chavinha? Foi suas filhas? Foi. A virada de chave foi esse questionamento da Valentina mesmo, porque eu pensei, não vai adiantar. Ainda que eu pudesse salvar a África toda, se eu perder as minhas filhas, não vale a pena. É Não um vale a preço, pena, né? É um sabe? preço. Porque foram elas que o Senhor confiou a mim. Entende? É Sim. minha responsabilidade. Eu não vou poder fazer tudo por elas, eu não vou poder tomar decisões por elas, mas eu tenho a obrigação de conduzir no caminho certo. Elas vão, como você falou do livre-arbítrio, elas vão ter a escolha se querem ou não seguir, mas eu preciso mostrar o caminho. E aí, quando eu percebi que não adiantava eu ganhar o mundo todo lá, mandar todo o recurso para lá, porque meu contador faltava me matar. Ele falava, Carol, você pega pela receita, porque eu mandava tudo. Eu não tirava uma parte para mim, para as meninas. Quantas vezes a gente passou dificuldade financeira mesmo, porque eu mandava tudo, entende? E eu não tinha, eu achava ótimo, nada, aonde, gente? Mas as meninas não tinham Fica essa. mexido. Não, o que Sim, a gente estava falando, né? Eu até pesquisei aqui o termo certo, que é a felicidade hedônica e a eudamônia. Aí o sim. que que acontece? A Amônia. eudamônica é do propósito. E a hedônica é Uhum, que boa parte das pessoas vivem. Só que sim. você não pode. Eu acredito muito nessa questão de polaridade. Então o que que acontece? Se você puxa muito para um lado de cá, o outro fica. Sim. E aí é o que você está contando que aconteceu com os seus filhos. Foi, e essa foi a minha virada de chave. Quando eu percebi que que a gente, e eu vejo que você tem muito disso também, Rafa, que a gente que quer mudar o mundo, você acha que você tem que fazer lá. Eu entendi que eu posso mudar o mundo do Sim, outro lado da rua. Eu sim, posso mudar o mundo no quarto do lado do meu. sim, Porque eu vi as minhas filhas enfrentando momentos muito difíceis durante a pandemia. sim. Então, essa foi minha virada de chave. Entender que que aqui eu podia fazer alguma coisa. Lá eu não ia poder mudar o mundo, mas eu podia mudar o mundo delas. E aí, quando eu entendi isso e que eu comecei a focar em mudar as coisas por aqui, realmente mudou, sabe? Porque aí elas também começaram a abraçar o meu propósito. Cada uma a seu jeito. A Nick, a mais nova, é mais parecida comigo nessa coisa de ir para a África. Ela criou um outro negócio agora que chama Doce Missão, que ela vende brigadeiro porque ela quer ir para uma viagem missionária no Paraguai, porque tem um trabalho lá de ajudar crianças que vivem no lixão no Paraguai. Nossa. Então ela quer ir, o pai dela vai ficar sabendo agora. É capaz. Arrumaram Ela três quer mulheres resolutas que não param o mundo, não param, o mundo não para elas. E ela quer, tipo assim, aí eu falei, Imparáveis. Imparáveis. Aí eu falei, Imparáveis. filha, olha, você quer ir, então você tem que ter os meios para ir. Então ela tá vendendo brigadeiro, ela e algumas amigas, justamente para ter recurso para ir para essa viagem. Então, eu consegui implantar isso nelas, entende? A Valentina tem outra visão. A Valentina, a coisa é política, é empreendedora. Ela entende que a empresa dela é uma forma de abençoar as vidas. Ela entende que através da política ela consegue fazer mais para outras pessoas, ela consegue ajudar de outras formas. E eu entendi que tá tudo bem, que não tem que ser igual a mim, não tem que ser do jeito que eu faço. Elas não têm que ter o meu chamado, o meu propósito, elas têm o delas. Eu mostrei o caminho e elas vão trilhar. Mas isso foi a minha virada de chave, entende? Porque no início é muito difícil, eu ficava louca. Essa é a relação, assim, eu vejo minha mãe e minha irmã, beijo pra vocês, minha mãe e minha irmã, as duas sempre tinham isso, né? Que a mãe, no início, ela vê como se fosse a filha como se fosse ela menor, Sim, né? E aí, às vezes, a mãe exatamente. quer que a filha siga um caminho parecido. Não faz isso, filha, eu vivi isso. Então, eu acredito que seja um desafio
porque quando é no mundo masculino, é engraçado que é um pouco diferente, assim, muitas vezes o pai nem liga, já coloca o menino para viver Eu certas brinco, se eu situações. tiver um filho, eu falei assim, ô filho, ó, jogando no meio do mato, se você não voltar com cinco bichos de pé e um lobo, você pode voltar pro meio do mato. Brincadeiras à parte. Carol, você abriu uma pauta muito interessante. Eu fico analisando muito que tudo a gente cria um ego. Na vida a gente cria um ego. Sim. E até mesmo projetos sociais, querer ajudar demais, é uma questão de um ego que tem uma parte do filme que eu não cheguei a ver, mas eu vi um pedaço do filme do Oficina do Diabo do Brasil Paralelo. Eu faço questão de fazer propaganda gratuita pro Brasil Paralelo, que é incrível, é incrível. E tem uma série que fala sobre a música, chama A Primeira Arte. Pra quem não viu, pegue e veja, pessoal. Todo episódio, só pra falar. São 3 episódios. Todo episódio o Rafael traz uma frase estoica e fala do Brasil Paralelo. Gente, não é um patrocínio, não é, mas poderia ser. Mas é porque também, como eu falei, a minha missão aqui é mudar e contribuir com um pouco que eu tenho. E, Carol, você está falando sobre essa questão da ajuda social, das ONGs, dos projetos, nós percebemos também a questão do alto ego, que muitas pessoas, depois que conseguem uma vida financeira mais agregada, mais abastada, pelo trabalho, pelo esforço, elas se voltam muito ao projeto social, porque Sim. elas percebem que na vida nenhum dinheiro do mundo compra um segundo de tempo. E elas querem devolver um pouco daquilo que elas ganharam. Que bom que isso existe. Mas eu também vejo que muitas pessoas, ela entra no alto ego de falar, opa, eu sou a única que ajuda, eu tenho que fazer isso porque ninguém mais faz. Aí me lembrou uma fase da ONU conversando com o Elon Musk, que tem muita gente que está nessa área e que por ideologias falam, mas o rico mata o mundo e a gente que está aqui para solucionar o problema. E a ONU até falou, olha, com 6 bilhões, com uma pequena parcela do valor que esses bilionários têm, a gente muda o mundo. E o Elon Musk fez exatamente isso. Falou assim, olha, vocês precisam de 6 bilhões para mudar o mundo? Então faça o seguinte, me mostre qual que é a estratégia, me mostre que vocês irão conseguir mudar o mundo e que eu te dou esse dinheiro agora, te faço a transferência agora. Eles não entregaram. Porque, na verdade, as pessoas não querem mudar essa bagunça toda, entendeu? Quem quer mudar o mundo somos nós, entendeu? Tudo que veio do Estado e do sistema, eles querem dessa maneira. Sim, é triste, né? Isso. Mas é por isso que eu falo. Complexa essa. É por isso que eu falo que se você conseguir mudar um pouco a sua região. O que você fez é incrível, porque naquela região não tem pessoas e não tem força para seguir o caminho certo, que na África ali, pô, é prostituição, é fome, sede, tem tudo ali um pouco. E aqui no Brasil, nós temos tudo, e ao mesmo tempo a gente não tem nada. Porque esse vazio de apenas culpar o Estado, culpar o sistema e tudo, não adianta. Sim. O que você faz aqui, o que você faz na África, é que vai mudar um pouco o mundo, entendeu? Sim. Você não é onipotente, você não consegue fazer tudo. E ego é algo que a gente realmente tem que cuidar. Cuidar. Porque é o que você falou aí. Ah, o que eu fiz é incrível. Tá, mas passou. E eu não posso viver do que eu fiz. Se eu não fizer algo novo todos os dias, se eu não mudar algo todos os dias, se eu não continuar fazendo, e nem é só pelas pessoas, não. Por mim mesma. Se eu não fizer, tá, eu fui lá, e aí? E agora? Entende? Isso em qualquer parte. A gente vive muito de, ainda mais quando a gente faz alguma coisa legal no passado, aí o resto da vida é aquilo ali que conta, né? E se a gente não fizer outras coisas, ainda que pequenas, a coisa não vai fluir, entende? Não... Sempre tem aquelas pessoas que falam assim, se apresenta, aí você... Eu já cansei de ir em algumas reuniões, encontro, evento, tudo. Cada um vai se apresentar. Eu fiz isso, 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 eu fiz isso. A pessoa fica meia hora contando as coisas que ela fez. Aí, beleza, e o que você tá fazendo agora? Eu tenho, assim, eu tenho preguiça muito grande, assim, porque, assim, pra quem me conheceu quando eu tinha cabelo, hoje tem gente que não me conhece. Me passa na rua, nem me conhece. Aí, quando eu vou falar, a pessoa se assusta. Porque, às vezes, você precisa botar o ego pra fora e falar assim, estou fazendo, faço isso, faço isso, faço isso. Só que assim, gente, isso não leva a nada. Aqui, ó, isso é irrelevante. Thiago, eu só quero dar um aviso aqui, pessoal. O Thiago, ele não nasceu careca, tá bom? Não nasci careca, Ele já teve cabelo. Eu já tive bastante cabelo. Acho que é porque eu nasci já com muito cabelo e aí é inversão, né? Mas assim, eu sou careca opcionalmente. Mas é um fato que
que as pessoas não me Não conhecem. É reconhece. incrível. Eu acho isso maravilhoso, porque é uma nova oportunidade de eu me apresentar. Porque É, às vezes a pessoa ela tem imagem, já trabalhei com academia, já trabalhei personal. Aí quando as pessoas, a gente vai conversar, a pessoa fala assim, nossa, mas você já fez isso. Eu falei, já. É porque na época ele tinha cabelo, a pessoa mudou muito depois do Mas é cabelo. que nem a Carol contou. E aí é uma frase também que eu acho que eu falo bastante no podcast, que nossa vida são mortes e renascimento o tempo todo. A gente morre e renasce todas as vezes, de algum momento diferente, sabe? Com uma outra mentalidade, igual eu achei super legal você contando os momentos que virou a chavinha. Eu tive esse momento de, quando eu morava em Floripa, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não é aqui que eu vou transformar. Beleza, você tem um mar, você tem praia, mas peraí, o que e é que de aí? verdade você quer? Entendeu? Tipo assim, você vê na realidade a, a, o que é divulgado pra gente nas redes sociais não é realidade. Não. Ai, nossa, você mora em Floripa, tá, mas e aí? O que eu me importa é estar perto da minha família, é poder fazer alguma coisa pro meu estado, pela minha cidade, que, né, a coisa do Uhum. propósito. E aí você vê que não vale nada certas coisas. Então, É. e aí, entrando também nesse assunto, que eu acho que é bom a gente. Eu queria que você falasse mais do Aliança, do Captari, como que está hoje, quais seus objetivos aqui para frente, que às vezes vai ter alguma pessoa que vai estar vendo, vai querer acompanhar, enfim. Sim. Ótimo. Bom, o Instituto Aliança, hoje ele está num processo de transição, porque na verdade ele era uma empresa. Para a gente conseguir levar o recurso do Brasil para fora, ele precisava ser uma empresa para poder enviar o recurso mesmo, né? Sim. Então, hoje a gente está numa transição para que ele se torne uma ONG mesmo e comece a desenvolver trabalhos aqui no Brasil, aqui em Sete Lagoas, entendeu? Eu não sou daqui, mas eu já moro aqui há 25 anos, então eu entendo que Deus me plantou aqui por Você é de algum BH? motivo. Não, de BH? Não, Não, de nossa, onde? eu sou de Raul Soares, Ah, Ah, dona da mata, Dona da Mata, bem longe. eu estudei Viçosa. Ah, então você Viçosa conhece, é já ouviu a falar Zona da Raul pelo Mata. menos. Soares. Juiz É, de Hoje, Fora, hoje ela tem quantos Viçosa. mil habitantes hoje em Raul Soares? deve ter uns 25. 25 É mil, né? pequenininho, É. a única coisa que é famosa lá é o carnaval. Ah, não, e tem o Minas Beach, que é lá perto. Ah, legal. Minas Beach é lá pertinho. Então, uma coisa. Nossa, e agora eu Não, você me está falando perdi. sobre como está a situação atual, você está Sim, falando. aí o Instituto Aliança está nessa transição Aham, de se tornar uma ONG mesmo, e a Captare nasceu justamente nessa volta minha ao Brasil. A Captare, eu nunca morei fora, mas a volta da profissional, né? Então, em 2024, janeiro de 2024, nasceu a Captare, e o objetivo da Captare eu pegar a ideia da pessoa, transformar essa ideia num projeto, aprovar esse projeto nas leis pertinentes, nas fontes de recursos pertinentes, né? E depois captar recursos para isso. Só que aí, no decorrer desse primeiro ano de existência da Captare, eu entendi que a gente pode fazer muito mais pelo terceiro setor se no lugar de eu dar o peixe, eu ensinar a pescar. Entende? Porque eu consigo dar o peixe para uma, duas, três, quatro, cinco instituições no máximo, porque demanda muito tempo. A captação de recursos não é uma coisa rápida, não é um recurso que entra de hoje para amanhã. sim, sim. Entende? Apesar das pessoas pensarem que, nossa, agora tem um captador, amanhã a gente está bem. E não é assim. Então, se eu der o peixe, eu consigo atender um número, mas se eu ensinar a pescar, a gente consegue virar multiplicadores. Então, esse tem sido o foco agora em 2025 para a Captare. Buscar instituições que tenham interesse numa consultoria para que elas aprendam elas aprendam como implantar um departamento interno de captação de recursos para que elas possam se tornar sustentáveis. Por quê? Porque tem recurso demais. Para tudo que você imaginar, tem recurso disponível. Recurso nacional, internacional, recurso privado, recurso público. Tem recurso para qualquer ideia que você tiver, tem recurso. Desde que você faça da forma certa e desde que você chegue aos locais certos para achar esse recurso. Então, hoje, o foco da Captare é ajudar instituições
E aí, quando eu falo ajudar, é uma consultoria, né? É o nosso serviço, é a nossa prestação de serviço, porque a gente fica falando aqui de voluntariado. Troca, né? Então, as pessoas acham que é voluntário. Não, infelizmente Ela não não está vive sendo. de vento, pessoal. De Entendam luz. isso. Não vive de luz, não. Então, o objetivo da Captare hoje é ajudar instituições a criarem seus próprios departamentos de captação de recursos, estruturar estratégias próprias para cada uma delas, de acordo com a necessidade de cada uma, para que elas possam se tornar sustentáveis. Esse é o nosso objetivo hoje. Nossa, Perfeito. legal demais. E aí, aproveitando dessa história, que coincidentemente você falou um negócio que teve outros convidados que falaram que eu achei muito interessante. É, como que você vê a mente de uma pessoa que sai de uma cidade tão pequena igual Raul Soares para viver tantas coisas assim? O quanto que isso é transformador? Que a gente já viu outros convidados aqui que trouxeram essa questão de como que é diferente uma pessoa que nasce, por exemplo, em São Paulo, ou nasce Sim. em Sete Lagoas, para uma pessoa que nasce, por exemplo, em Raul Soares, uma cidade menor, e vai buscando outras coisas, assim. O quanto que essa mente muda, assim? Como que você vê isso? Quando eu saí de Raul com 17 anos, e aí fui para BH, fiquei um tempo em BH, passei no vestibular aqui e vim para cá. Então, sabe, não sei se é da época de vocês lembram daquele desenho Fantástico Mundo de Bob? Já. Ô, Bob. Inclusive, Eu era o Bob. as pessoas me. O pessoal me chamava de Bob. Aí eu sempre fui o Na Bob, minha gente. cabeça. Não, eu era por causa das ideias. Eu sempre tive ideias assim. Mas é verdade, cara. Oh, verdade. Zoeira, não. Mas continua, cara. Eu amava o Bob, mas eu sempre fui o Bob. Eu sempre tive um monte de ideias assim. Só que vir para uma cidade maior faz com que você consiga ver aquilo não só no mundo da fantasia, mas consiga direcionar aquilo para algo prático, né? E foi o que aconteceu aqui. Eu falo que eu sempre fui muito abençoada, porque eu sempre tive contato com pessoas melhores do que eu em todas as áreas. Perfeito. Então, que eu acho que esse é o segredo, andar Sim. com gente melhor que você. Sim, Entende? Porque aí você aprende com ele e muda de nível. Então, eu sempre busquei estar com pessoas melhores do que eu e aprender com essas pessoas. Então, quando eu vim para Sete Lagoas, gente, eu lembro da primeira vez que eu dei uma volta nessa lagoa, foi no dia do vestibular. A cidade era incrível, ela era toda florida, toda impecável. Eu lembro de uma frase que meu pai falou para mim, ele falou: "Olha, não tem um papel no chão". Sabe? A gente achou Sete Lagoas assim, o melhor do mundo, sabe? E aí eu falei: "Gente, aqui que eu quero ficar e é aqui que eu quero morar". Tanto que eu mudei de Belo Horizonte para cá e construí minha vida aqui, né? As minhas filhas são sete lagoanas. Então, quando eu vim para cá, abriu minha mente. E aí eu vi que a cidade, apesar de ter muito potencial, não aproveitava ao máximo aquele potencial. E eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. Então, vir para um lugar maior realmente expande. Aí eu deixei de ser o Bob para focar em coisas mais reais. De vez em quando eu ainda me sinto meio o cérebro do Pink Cérebro, sabe? Aqueles Dominar o dois mundo. ratinhos. Você quer dominar o mundo? Todo dia eu tenho uma ideia nova, todo dia eu tenho um plano novo, e aí eu preciso focar, porque, por exemplo, ao mesmo tempo da Captare eu tenho mais 1000 ideias que eu quero fazer, então eu preciso focar. Mas expande a mente. Estar nos ambientes certos abre a visão da gente, abre a mente para outras coisas que, às vezes, se tivesse continuado lá, eu nunca pensaria. Você falou uma frase muito interessante que eu uso com todos os meus clientes, que é o seguinte: se você faz tudo, você não faz nada. Você tem que ter um foco. Por exemplo, você pode ter várias ramificações de um projeto, mas focado naquele foco que você tem, entendeu? Sim. Não dá para você ser piloto de corrida e ser médico com o mesmo foco e Sim. afinco. É impossível, entendeu? E você falando disso, eu queria mandar um abraço para mim, para a Rose, da CDA, a Meire, que eu não conheço abraço, ainda. Rose. Um abraço para vocês. Amo Porque a quando a Rose. gente fala de projeto social, eu falo que uma cidade, igual você falou da cidade limpa, uma cidade com planta, com árvore, é uma outra cidade, tem uma outra visão. E eu vejo as pessoas reclamando que aqui tá muito quente. Sim. Gente, faz o seguinte: fique numa rua que você conhece aqui na cidade, que tenha muitas árvores. O clima é outro, é outro. Sim. Se você me perguntasse, eu prefiro muito mais que a gente tenha, nem que seja desculpa, até um impostozinho maior para
para a cidade, o município, que a gente separe para que cuide das árvores. A árvore cai, a árvore vai soltar folha, Sim. Mas, gente, eu penso que, em vez de a gente ficar preocupado demais com o problema de efeito estufa, que a gente nunca vai mudar, se a gente conseguir deixar a cidade com um pouquinho mais de flores, mais árvores, Sim, com mais sombra, o clima da cidade muda totalmente. Belo Horizonte tem muitos bairros que ainda é muito florestado, tem muitas árvores, que os Você sente a parques, diferença. você sente a sim, diferença do local, você se sente bem, você colocar o pé no chão. Então, o trabalho da Valdir. ACLA, para mim, parabéns para as meninas, eu conheci agora, até mesmo pelo Gilberto, Soterana Vale, que eu que fiz uma apresentação incrível. com elas lá na Escola Zé René, da Senai. Ambev, do Senai, e foi muito bacana o projeto delas, o que elas estão fazendo. Parabéns, meninas. Conte conosco no que vocês precisarem, porque é interessantíssimo. E muito do que a Carol faz contrasta com aquilo que vocês precisam, entendeu? Então, converse mais com a Carol. Acho que a Carol já tem Já algum passa o Sim, zap contato e com já ela já, conversa. né? Para sim, que vocês possam mudar um pouco a realidade da nossa cidade. E é dessa maneira que vocês vão mudar o mundo, nem que seja na nossa região. sim, é É verdade, muito mais gente. fácil. Inclusive, eu achei super legal o que você falou, que, assim, falando da nossa cidade, Sete Lagoas tem isso, né? Historicamente, já teve um período que Sete Lagoas tinha até Telecete, que era, tipo, Sim, concorrência com outros lugares, né? Eu acho que falta a gente resgatar um pouco o orgulho de ser Sete Lagoas e fazer coisas aqui, exatamente. sabe? Porque a gente realmente tem muita coisa a ser feita, né? Eu tenho a mesma sensação que você sobre a cidade e é o que eu sempre falo, assim, todas as iniciativas eu também tenho que puxar o freio de mão, assim, eu entendi que a gente às vezes quer fazer muito, mas a gente tem que entender que não dá para fazer muita coisa, acho que você tem que, acho que nessas horas a gente tem que ser um pouco humilde, falar, olha, quero muito, mas não dou conta, sou Exato. um ser humano apenas, com menos de 24 horas que eu tenho que dormir, tenho que, né? Então, Uhum. assim, Tem que lavar o cabelo todo tem que dia. lavar o cabelo todo dia, né? No meu caso, então, todos os dias tem que lavar o cabelo. Tiago, vamos agora para uma questão que eu acho interessante. Vamos falar agora sobre captação de recursos. Vamos entrar um pouco para a parte técnica agora, Carol, o que eu acho interessante é que você dê uma pequena brecha daquilo que seria interessante que as pessoas entendessem e que uma maneira de gerar um, um caminho para que as pessoas comecem a se interessar pela captação de recursos. Nós temos algumas perguntas aqui que meu amigo Tiago fez um roteiro. Ele me xinga que eu não vou seguir o roteiro, né, Tiago? Mas Agora eu o irei seguir Recife o pede o roteiro. roteiro. É. Toda vez, ó, Aqui a aqui no primeira pergunta é roteiro. muito interessante. Quais são os principais desafios na captação de recursos para projetos missionários, sociais e culturais? Tá. O principal desafio é conhecer a instituição. E aí eu nem estou falando das pessoas de fora, não, das de dentro mesmo. Qual que é o propósito daquela instituição? Você quer recurso para quê? O que que você quer desenvolver ali dentro? A gente aqui no Brasil, a gente não tem muito essa pegada de ser organizado, de funcionar tudo direitinho, né? A gente vai fazendo, põe o coração, vai fazendo, e aí chega num ponto que não dá para fazer mais com o coração, precisa de recurso, e aí a falta de organização às vezes é um empecilho. Então, um dos grandes desafios é entender quais são as necessidades reais da instituição. O que que você quer? Para que você quer esse dinheiro? Para que você quer recurso? Você vai desenvolver o que ali dentro? Porque o recurso por si só, a entrada de dinheiro por si só, não resolve problema nenhum. Você pode ver que muita gente que ganha na loteria, daí a 2, 3 anos, está pobre de Pobre novo. de novo. Então, tem que ter uma organização. O recurso é para quê? Uma finalidade. Para que você quer o recurso? Conhecer a sua instituição, para aí sim você poder saber, olha, eu preciso de recurso. Tá, você quer recurso? Quanto? Ah, não, o que vier é lucro. Não, não é o que vier é lucro. Você tem que ter um trabalho bem determinado sobre o que você vai fazer, como você vai fazer, o que você precisa. Então, um dos principais problemas que eu vejo é não conhecer a associação. As próprias pessoas lá dentro. Não entender qual é o objetivo, qual é o plano, qual é o projeto que eles vão executar, entendeu? E outra coisa, não querer abraçar o mundo, é o que a gente estava falando agora. Escolhe a nossa auxiliar. Nosso projeto é reflorestar Sete Lagoas. A gente quer uma cidade mais arborizada, a gente quer desenvolver
arborização dentro da cidade. Então tá, então esse é o foco. Para que a gente vai, o que a gente precisa? Quanto a gente precisa para ampliar, por exemplo, em 20% o número de árvores plantadas dentro da cidade? Vamos precisar de tanto. Tá bom, o que mais que a gente precisa? Precisa de muda, precisa de mão de obra, precisa de equipamentos, entendeu? Fazer um levantamento do que você precisa, qual a meta você quer atingir, qual o objetivo da sua associação, ou da sua ONG, da sua OSC, para aí sim você abrir para a captação de recursos. Então, eu vejo como um dos maiores desafios o desconhecimento. Esse é o maior problema. Vamos dizer que seria o plano de negócio e as metas que serem cumpridas. Sim, porque a gente acha que ONG não precisa disso, né? Não, isso é só para empresa. Não, isso é para qualquer instituição que quer dar certo. Qualquer instituição que der certo e que quer gerar frutos, digamos assim, Não adianta, como diz, né? Direção é mais importante que velocidade. Se você não sabe onde é que você quer chegar, é Exato. impossível se. Isso eu acho que é em tudo, sabe? Eu acho que o que eu acho que, pelo menos é um jeito de eu ver as coisas, eu acho que sempre a gente tem as duas coisas, o caos e a organização. Sim. Se você está muito na organização, às vezes você precisa ter um momento caótico. Eu acho que faz parte do processo de Sim. projeto, de pessoas. A gente tem que ter o caos, mas você tem que ter um pouquinho de organização, porque senão você se perde. Sim. Tipo assim, igual a gente tá brincando do roteiro aqui, mas o roteiro sempre salva. Mesmo quando a gente não faz, a gente coloca, porque às vezes é um momento ali que você pode dar uma olhada, às vezes pode te inspirar a fazer outra coisa. Faltou alguma informação. Faltou uma né? informação, sabe? Porque, então, assim, eu pelo menos depois. Eu falo que eu tenho um momento de vida antes com cabelo e sem cabelo. Minha vida sem cabelo, agora, é muito mais organizada que minha vida com cabelo, porque eu sempre gostei do caos. Quem organiza evento adora o caos, a bagunça, e aí você se vira. Só que aí depois desse meu momento, eu passei a ser uma pessoa organizadora. Gosto de falar, eu me sinto bem, tô fazendo aula de inglês. Pô, eu vou fazer 30 aulas de inglês no ano. Aí eu anoto toda a aula de inglês. Então, assim... eu acho que é a parada da polaridade. Eu acho que se você está muito pro lado de lá, puxa um pouquinho que você vai ver Sim. que às vezes o que você está precisando fazer dentro da sua vida, às vezes está precisando só organizar, sabe? Porque verdade. o casamento dos dois é muito perfeito. Tipo, o caos, se a pessoa sabe lidar com o caos e a organização, poxa, O meio termo aí é o ideal, né? é ótimo. uma outra pergunta também voltada para essa questão da captação é de onde vem essa captação, como ela vem, o tempo médio que demora para um projeto conseguir essa verba para começar a realizar os seus projetos. Existem várias opções diferentes, recursos internacionais, instituições internacionais que disponibilizam recursos para OSCs e ONGs aqui no Brasil, ou até pessoas físicas, dependendo do tipo de projeto. Verbas do governo, que podem vir através do Transferigov ou qualquer outra fonte do governo mesmo. Por exemplo, na cultura a gente tem a Lei Rouanet, que tem muito se fala negativamente com relação a ela, mas ela feita da forma correta, ela é um mecanismo interessantíssimo, é um mecanismo que funciona. Tem a lei do esporte, que também essas são as chamadas leis de incentivo fiscal, onde a empresa pode patrocinar o seu projeto e abater o valor destinado do imposto de renda dela ou do ICMS dela, depende da esfera, se é um projeto federal ou se é um projeto estadual. Mas são as leis de incentivo fiscal. E aí tem o esporte, tem cultura, tem o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, tem agora o Fundo do Idoso também, para projetos voltados para o idoso, tem projetos voltados para o meio ambiente, que também pode ter esse abatimento fiscal. Então, as leis de incentivo, elas têm funcionado em várias esferas diferentes. Agora, a captação de recursos é muito mais do que isso. Todas as ações estruturadas e coordenadas que vão colocar dinheiro dentro da instituição é uma forma de captação de recursos. Por exemplo, a gente tem a caneca com a logo de vocês. Comercializar isso aqui no Instagram de vocês, na loja de vocês, é captação de recursos. Mas as pessoas ficam presas à verba do governo, à verba de incentivo fiscal. Mas tudo isso é captação de recursos. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê muitas instituições fazendo aqueles bailes beneficentes uma vez por ano. Aquilo é captação de recursos. Os convidados vão ali porque eles sabem que está sendo defendida uma causa ali
eles têm algum tipo se identificam com aquela causa de alguma forma e eles estão indo ali porque eles sabem que vão destinar recursos para aquela causa. Então vai lá, aí tem um leilão beneficente, tem um jantar onde a pessoa paga o ingresso caríssimo porque ela sabe que é para ajudar. Tem os telemarketings, tem a que liga e fala, olha, nós somos tal instituição, você gostaria de contribuir. Tem o adote uma criança, ou adote um músico, ou adote uma muda, ou adote... Sabe, são várias estratégias diferentes de captação de recursos que podem ser adotadas de acordo com a instituição, de acordo com o objetivo daquela instituição e para que ela quer captar recursos. Tem recurso para praticamente tudo, mas você precisa saber acessar esse recurso e fazer com que a sua instituição esteja apta a receber. Entende? Porque também não é só criar uma ONG, ter um CNPJ e já estar apto a receber. Você falou uma coisa muito interessante, você abriu o pauta para fazer uma pergunta para você também, que eu vejo no mundo agora privado, as pessoas, o B2C, eu vejo que hoje também com o digital existem muitas fraudes, muitos golpes voltados Sim, a questões de captação de recursos para projetos sociais, até mesmo projetos privados. E eu sim, vejo que muitas pessoas estão perdendo um pouco dessa questão social e de querer ajudar, porque não sabe se o projeto é para um golpista ou se é para uma instituição de maneira mais eficaz. sim. Como é que você acha que a gente pode mudar essa situação, essa realidade de hoje que nós vivemos, com relação dessas captações de recursos, tanto do governo como da questão privada? Que eu acho que isso está mais voltado à questão privada de pessoas, de Sim, recursos físicos, até mesmo da questão governamental, porque vai ter toda uma regulação do governo, até mesmo para emprestar, para te repassar esse dinheiro que já é nosso, na verdade, né? sim. Fala um pouco sobre isso, Carol. Uma coisa que o captador de recursos e a instituição precisa ter muito clara é que a gente não pode buscar um CNPJ. Você tem que buscar um CPF. A captação de recursos, e essa é a maior estratégia, a captação de recursos é feita com pessoas. Por mais que você busque o patrocínio de uma empresa, você não vai falar com o CNPJ, você vai falar com uma pessoa, entende? Então, a credibilidade ela é construída. Você precisa pensar que aquela pessoa que vai te atender ali, ainda que não seja ela que tenha a caneta da decisão, ela é que vai encaminhar você, a sua ideia, a sua instituição para quem tem a caneta. Então, não é pensar em cifrão, é pensar em pessoas, é pensar em criar um relacionamento, é pensar em passar credibilidade para aquela pessoa, uma credibilidade real, mostrando que a sua instituição realmente existe, que ela realmente acontece, mas pensar em pessoas. Você tem que ganhar o coração daquela pessoa para a sua causa. E para isso você precisa estar bem estruturado. Por quê? Você precisa mostrar fotos para ela do que você já desenvolve, você precisa ter um Instagram ou um site, você precisa ter fotos reais, não essas de banco de imagem, entende? Você lá junto com a criança, você na sede da instituição, você plantando sua árvore, você precisa criar uma atmosfera de confiança, porque é muito mais fácil a gente doar para quem está perto do que a gente doar para quem está longe. Longe. Eu conseguia recursos para a África, para o Quênia, para o Camboja? Sim, mas por quê? Porque eu estava lá, eu tinha como mostrar para as pessoas que era algo que eu realmente participava, entende? Eu tinha vídeos, eu tinha fotos, eu tinha vídeo meu lá e tal. Então, eu criava uma situação onde a pessoa sabe, não, isso é verdade, é legal, entende? Então, o que eu entendo que seja uma estratégia para fazer a coisa funcionar é credibilidade passar informações, prestar conta do dinheiro recebido. Não, não quero nem saber, não, estou dando de coração, não precisa comprovar nada, mas comprova mesmo assim. Manda um e-mail para essa pessoa falando: olha, o seu dinheiro ajudou tal e tal e tal pessoa, seu dinheiro fez isso, isso e isso, com seu dinheiro nós plantamos tal e tal e tal árvore. Presta conta do que você está fazendo. Seja uma instituição séria, que isso abre portas. Entende? Então, a credibilidade, passar confiança para as pessoas, isso faz toda a diferença. E é pessoa, não é empresa. Por mais que o dinheiro venha da empresa, são pessoas que vão abraçar ou não a sua causa, entende? O Carol, você falou uma coisa muito interessante que eu falo para todo mundo o tempo todo. Hoje, no mundo dos AI, você consegue criar avatares, Nossa, então, pessoas. A melhor forma de você captar um recurso de credibilidade, que eu falo que é captar a credibilidade, é mostrando a sua cara.
No Sim. mundo hoje que tudo é digital, tudo é virtual, quando você tem coragem de colocar o pé no chão e começar a sujar a mãozinha de terra, digamos assim, você começa a aparecer, as pessoas vão ver credibilidade em você, que você está agindo, entendeu? Sim. Não adianta você criar um site, uma ONG, um site onde você vai no free pick da vida e vai em camadas de imagem de banco de dados e achar que vai gerar resultado. O que você está criando é uma Sim. ideia. Uma ideia, ela só é composta por realização quando você tem a atitude de colocar o pé no chão e trabalhar. Esse é o Verdade. ponto essencial que eu vejo hoje mesmo. A única forma de você demonstrar que você não é uma fraude é trabalhando, mostrando sua cara. Ah, mas eu tenho medo das pessoas. Não, as pessoas vão te criticar, você fazendo ou não. Exatamente. Então, bote o pé no chão, vamos trabalhar. Nem tudo é somente digital, nem tudo é somente fazer um negócio, criar uma IA de última geração e ganhar. Não, gente. Vamos começar a olhar para dentro da caixinha também, vamos ver os problemas que tem na cidade, tem na região, tem no Brasil, e vamos tentar solucionar problemas. Como eu disse para Sim. você antes do Concílios, não sei se eu te falei com você do Concílios, a Concílios é uma escola de política que eu criei, eu conversei com você agora sobre Sim. ela, e ela foi deixada de lado, até mesmo pelo Estado, pelo establishment mesmo, porque eles não querem que as pessoas tenham educação política. Mas é algo que eu tenho um interesse profundo em voltar a trabalhar em cima dela, porque me faz bem. Antes de tudo, é um alto ego meu, sinceramente, eu quero isso para o meu bem próprio e, junto a isso, ajudar as pessoas. Então, é um projeto que eu quero dar foco. Então, Carol, o que você falou, eu concordo 100%. A questão de você mostrar a sua cara. Se você quer ganhar dinheiro com o seu projeto social, trabalhe. Não Exato. apenas cria um negócio e acha que está pronto, entendeu? Muita gente acha que a ideia é minha. Mas o que você fez para que ela acontecesse? Ideias são só ideias, tem uma Exato. baciata de ideias, Nossa, assim, E boas, e né? boas, mas não adianta. E isso é uma coisa que é muito engraçado, né? A gente vê gente colocando em prática certas ideias, e aí às vezes o cara fala assim, ai, eu inventei o YouTube 10 anos atrás. Cara, você não aplicou. Então não adianta. E eu acho que isso é um desafio para qualquer projeto dentro dessa linha. Acho que você tirar da parte teórica e transformar em algo que vai acontecer tem muita energia nessa Sim. distância, sabe? Por mais que você Sim. escreva, você pode hoje ir lá no chat GPT pedir, faça um projeto, blá, 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 blá. Se você não colocar em prática, você não É. vai conseguir virar um Vai. negócio e As aí... desculpa te cortar, Thiago. As Tá? pessoas acham que agora que com o GPT, com as ferramentas de tecnologia artificial, os problemas delas estão resolvidos. Mas não tem nada a ver. Tem muitas pessoas que já fazem todos esses projetos, só que agora o projeto vai ser feito mais rapidamente. Exemplo, eu Verdade. preciso de uma apresentação. Antes hoje, como criador de apresentações, de projetos, eu utilizo a IA para quê? Para fazer correções ortográficas e gramática. Porque eu sinto bem criando um projeto do zero, Uhum. entendeu? Eu sei que quando eu apresentar o projeto, eu vou saber dele tudo. Você quer saber como é que as pessoas criam um projeto todo do zero via IA? Façam perguntas sobre aquele projeto. Normalmente ela vai saber te responder, porque não foi Exato. dela o A projeto, entende? A ideia. ideia não é dela. A ideia foi criada por uma IA. E, gente, sinceramente, esqueça essa ideia de achar que a IA vai te gerar faturamento a longo prazo ou a curto prazo. A IA é somente uma ferramenta que vai te auxiliar a conseguir fazer os afazeres que eram mais monótonos, mais chatos, de maneira mais eficaz, entendeu? Mas ninguém vai. Gente, os projetos de IA, de uma maneira ou outra, uma hora ou outra, é perceptível que não é seu, entendeu? Foi feito de Sim. computador. Então foque em projeto e foque em fazer o negócio acontecer. Não adianta você ter 1 milhão de ideias e dar 0,001% do seu foco nesse projeto. Essa é mais uma ideia. Verdade. Então, para a gente finalizar também, né, o Thiago, eu falo que esse assunto hoje foi muito interessante, porque passou 1 hora de conversa e nem Nossa. parece. A gente, quando o assunto Muito é bom, rápido. E eu falo muito, não, né, e gente? você tem uma oratória perfeita, ô Carol. E eu gosto muito de falar sobre isso, e quando você está fazendo algo que você gosta, o tempo passa rápido. É o que o Verdade. Clóvis de Barros Filhos fala, né, Thiago? A felicidade é um instante de vida que vale a pena ser vivido. Quando você está feliz naquele assunto, naquele local que você está, naquele momento, você não vê o tempo passar. É Isso é verdade. muito bom. Isso é muito bom. E agora, ô Carol, a gente queria passar para vocês algumas perguntas
E eu prefiro, são tradicionais. tradicionais, e eu sempre deixo que o Thiago faça isso, porque o Thiago gosta disso e para mim ele faz isso excepcionalmente. Ah, Faça, obrigado. Thiago. É porque já virou ritualístico, né? Nós, seres humanos, nós somos ritualísticos, então, até para quem está nos ouvindo, inclusive quem não se inscreveu, se inscreve no canal do YouTube, compartilha o nosso podcast para outras pessoas. E a gente sempre faz 3 perguntas para os nossos convidados. Primeiro, você indicar um livro, e para você um livro que foi fundamental para a sua vida como uma pessoa imparável. Você falar um livro, uma filosofia e um hábito, que para você, assim, fizeram totalmente a diferença. Um livro, só tem um que eu poderia indicar, que é a Bíblia. Parece papo, mas, gente, é muito atual. É muito atual. E ainda que eu já tenha lido, eu leio novamente todos os dias. E às vezes eu leio uma versão ou outra e eu falo, meu Deus, como é que eu nunca tinha visto isso? Tá, então Sempre tem alguma coisa nova, né, na o Bíblia. livro é a Bíblia, com toda certeza. Um Um hábito, hábito qual que era a outra? e uma filosofia. Tipo, Tá, faz da gente pensar. uma coisa que eu faço, uma coisa que é uma verdade para mim. Eu sempre faço pelas outras pessoas, e isso não é papo furado, o que eu gostaria que as pessoas fizessem por mim. A recíproca é verdadeira? Quase nunca. Quase nunca. Mas eu faço mesmo assim. Por exemplo, coisas práticas do dia a dia. Tipo, eu gostaria que as pessoas me chamassem para tomar um café na casa delas. Então, eu vivo chamando todo mundo para ir lá em casa tomar café. Entende? Pouca gente me chama para tomar café na casa deles, mas quando chama eu vou. E eu sou dessas, tá, gente? Não convido por educação, não, porque eu vou por educação. Então, Muito bom. isso, de fazer o que. Eu gosto de surpresas, de coisas diferentes. Então, tipo, no aniversário, criar um trem diferente. Minhas filhas, coitadas, passam cada vergonha, porque eu gosto de coisas diferentes. Então, eu gosto de fazer o que eu realmente gostaria que as pessoas fizessem por mim. E um hábito, eu estou tentando criar um hábito, sabe, novo. Meu hábito é leitura. Eu gosto muito de ler. A gente tem uma competição lá em casa, todo ano eu perco. De quem lê mais livros durante o ano, eu e as meninas. Nossa, que legal. Nossa, que massa. Geralmente quem ganha é a Nick, que é a caçula. Ela fica aí na faixa dos 30 e poucos livros. Uau. Mas... Ano passado eu li 20, esse ano eu já tô perdendo de Nossa, goleada. eu tô horrível também. Mas ler é um hábito que eu gosto bastante. Ai, massa. Ótimo. Você tem alguma mensagem final para passar para todos? Bom, eu queria falar que às vezes as coisas acontecem muito mais perto do que a gente imagina, sabe? Aqui em Sete Lagoas mesmo, eu tenho alguns clientes que hoje já estão tendo retorno com a captação de recursos e a coisa já ultrapassou a Captare, sabe? Não é mais a Captare. Hoje eles desenvolvem isso por eles mesmos, tipo o Instituto Terrenos. O Instituto Terrenos começou com a captação de recursos. A gente fez a captação de recursos para eles. Eles são uma ONG de reflorestamento e o plano deles é plantar 150 mil mudas de plantas nativas aqui na Serra de Santa Helena até o final desse ano. Eles já têm recursos para 80 mil primeiras, já começou o plantio das 80 mil, já fecharam isso através da Captare, mas agora através deles mesmos já fecharam para mais 35 mil mudas e estão caminhando para fechar a 150 mil, sabe? A gente fez também a captação de recursos do ano passado para o Coral Dom Silvério, e hoje o Coral Dom Silvério está crescendo. Eu vi que eles já estão com aulas de teatro disponível para a população, tem várias outras coisas, apresentações semanais. Abrindo vagas também, eu vi. Abrindo vagas. Então, às vezes, o que precisa é só um pontapé, sabe? Não desiste do seu sonho, não desiste do seu propósito. Ah, Carol, mas eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu não sei qual é o meu sonho. A gente sempre sabe. Às vezes ele só está tão enraizado, tão fundo, que tem um monte de sujeira e um monte de entulho em cima dele aqui dentro, e aí a gente não consegue ver. Mas começa a pensar em coisas que lá na sua infância faziam sentido, sabe? Ah, eu quero ser isso quando eu crescer e tal. Ah, eu quero ser astronauta. Então, às vezes não era ser astronauta mesmo, era ter a possibilidade de voar, de ver além, de ver mais do que as outras pessoas. Então, descobre aquilo que fazia sentido para você lá no início, antes das pessoas falarem que você não dava conta, antes das pessoas falarem que não era para você, ou antes das pessoas falarem que você não conseguiria. Começa a pensar naquilo que está lá dentro, que geralmente isso está ligado ao seu propósito, e não desiste dele. Carol,
para as pessoas que precisam de consultoria, assessoria para captação, como é que elas podem entrar em contato com você? Bom, o nosso Instagram é o mais fácil, né? É o Captare Projetos. A gente está lá. O Instagram é novinho, gente, mas já tem algumas coisas bem legais lá, que é o Captare Projetos. E tem o meu Instagram pessoal também, que aí é bem pessoal mesmo, mas, mas ele é aberto, tem de tudo lá. É até bom, porque aí no meu pessoal tem toda essa trajetória, sabe? Desde os livros que eu lancei, tudo quanto as bobagens de mãe, a parte de mãe e tal. Então lá tem tudo. E é o Carolina Azevedo. Quem quiser pode me chamar lá também. E vai ser ótimo conversar com vocês. Carol, muito obrigado por estar conosco aqui. Será um prazer tê-la novamente aqui com a gente, né, Thiago? Não, com certeza. Inclusive, só para fechar, eu achei muito legal você ter falado dessa questão da infância, porque quando eu era criança, meu pai tinha uma câmera daquelas bem tradicional com aquela bateria gigantesca. Aham. E a gente gravava que eu chamava de Jornal Visão, que era eu e dois amigos, a gente gravava. E tipo assim, e teve uma época que eu tinha uma cachorrinha que ela subia escada, a gente fazia takes. A cachorrinha subindo uma escada, gravava, aí tipo, a gente fazia esses takes, então é muito legal. Olha, Thiago, você Realmente. podia ter criado um Instagram. Você podia... Pois é, Imagina. pois é. É porque tá tudo conectado, É gente. Tá tudo verdade. Que conectado. incrível Então, isso. assim, Carol, muito obrigado mais uma vez. Inaugurando uma série de convidados que a gente vai trazer. Inclusive, a Jéssica da Terrenos é uma pessoa também que tá lá na Ela é nossa incrível, ela é programação incrível. para a gente trazer. Então, muito obrigado de novo Nós e sempre seja queremos sempre pessoas bem-vinda. imparáveis, né, Thiago? Sempre, em Pessoal, palavras de Eu que verdade. agradeço, gente. muito obrigado, obrigado, Carol. Pessoal, a todos que ficaram até aqui, nosso agradecimento especial. Nós estamos chegando ao fim do 6º episódio do Imparável Cast. Será um prazer tê-los conosco na próxima quarta-feira com o episódio que nós iremos lançar da Carol. Tá valendo a pena, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.